7 desses milagres e os aponta como sinais de que Jesus era o Messias. Então, ele era um sinal e um milagre ao mesmo tempo, né? Um sinal milagroso de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, aquele cujos profetas falaram que viria, né? Então, por isso que são chamados de 7 sinais. E é interessante que o Evangelho de João, ele traz essa primeira parte trazendo esses 7 sinais. E aí, a segunda parte dele vem trazer mais... A maior parte vem falar sobre o discurso dele para os discípulos naquele momento da última ceia. Então, se você reparar, a segunda parte do Evangelho de João é toda a sua conversa com os discípulos antes dele morrer, né? Antes de ser crucificado. Então, nós encontramos nessa primeira parte os 7 sinais de Jesus. 7 traz a ideia de plenitude, né? A numerologia judaica nos mostra isso, né? O 7 é um número pleno. E aí a gente viu isso ao longo do tempo aí. Então, nós vamos começar então no capítulo 6 aqui e vamos entender. E vamos ler juntos e vamos descobrir juntos o que o texto traz para nós de edificante. Então vamos lá. Começa já de cara no primeiro verso. Tá? Nós vamos ler a partir do verso 1. Então, João, capítulo 6, verso 1. A NVI, que é a tradução em que a gente usa, ela já traz um título, né? O título que a NVI traz para nós é a primeira multiplicação dos pães. Por quê? Porque houve uma outra multiplicação dos pães. E, inclusive, pessoal, a gente pode perceber que essa multiplicação dos pães, ela é mostrada nos 3 evangelhos. E eu acredito que se tem um relato disso nos 3 evangelhos, é porque esse evento ele teve uma importância muito grande. Principalmente porque foi um evento público muito aberto, muito claro, muito transparente. Então, quando a coisa é muito nítida, né, nós gostamos sempre de enfatizar. E aí, nós então estamos aqui nos deparando com aquilo que aconteceu entre Jesus, os discípulos e uma multidão, que foi essa primeira multiplicação dos pães. Vamos lá. Então, algum tempo depois, Jesus partiu para o outro lado da margem do Mar da Galileia. Ou seja, do Mar de Tiberíades. Na verdade, esse não é o mar propriamente dito. É porque tem uma extensão muito grande. Então, ele era um grande, enorme lago de água doce. E ele tinha uma extensão muito grande. E ele era conhecido como o Mar da Galileia, né? A Galileia não tinha mar. Então, esse lago enorme, eles falavam, não, esse lago ali é o Mar da Galileia, né? Ou, né, o Lago de Tiberíades. Mar de Tiberíades, né, aqui. Então, Jesus, o que acontece? Ele fez outros sinais e tal, e ele ensinou a multidão. Se você for ler aí os capítulos anteriores, você vai ver, ele ensina a multidão, ele tá com as pessoas, e ele sai para poder ter um momento de descanso. Ele sai para poder descansar com seus discípulos depois de uma atividade muito intensa. E aí, Jesus, ele fala com o pessoal lá, ó, entra no barco, vamos lá, e beleza. Entra no barco e ele despede as multidões. Depois que ele despede as multidões, ele vai para o outro lado para descansar e tudo mais. Aí a gente já percebe que Jesus, ele era totalmente Deus, mas era totalmente homem. E nós também precisamos de pensar no descanso, não é verdade? Se você é uma pessoa daquelas que trabalham demais, pensa nisso. Deus, ele descansa no 7º dia, não porque ele está cansado, né? No 7º dia da criação.
Ele cria o mundo em 6 dias, no sétimo ele descansa. Esse descanso ele cessa de trabalhar. Não é porque Deus estava cansado. E com isso ele nos ensina que nós também devemos trabalhar, tá? Mas que também nós devemos descansar. Tem os preguiçosos que acham que a gente tem que descansar 6 dias e trabalhar um, né? Mas não. Nós devemos trabalhar 6 dias. Devemos trabalhar. Mas devemos tirar um dia, que é um dia para o Senhor. E esse dia para o Senhor, né, aqui é tido como sábado. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos de aprender a descansar. A descansar o físico, o corpo, sim. Nós não podemos viver num frenesi louco de trabalho. Então, nós continuamos, né? E aí, vamos lá. Só que grande multidão continuava a segui-lo. Ou seja, aquela multidão que estava seguindo quando ele despediu e entrou no barco, quando ele desembarca, a multidão continuou seguindo o barco lá, né? Foi andando às margens do rio lá, né, do lago, e vendo o barco de Jesus. E por que é que eles estavam seguindo? Porque viram os sinais miraculosos que ele havia feito. Olha só. Você lembra que Jesus curou um paralítico, né, que havia 38 anos, e aí ele curou outros também ali, né? As pessoas estavam seguindo Jesus. Por quê? Porque por causa dos milagres, dos sinais que ele fazia, né? Então, eles viram, eles presenciaram aqueles sinais que ele havia feito nos doentes. Então, isso chamou Jesus. E aí eu já faço uma outra inferência aqui. Qual é a razão de nós buscarmos Jesus? Será que é pelo que ele pode fazer por nós? Ou é pelo que ele é? Eu imagino que os discípulos conheciam quem era Jesus. E eles se encantaram com Jesus. E eles queriam estar com Jesus porque Jesus era bom. E era bom estar com Jesus. Mas a multidão não. A multidão, ela quer aquilo que Jesus pode dar. Pense então nas suas orações. Pense então nas razões pelas quais você participa de qualquer tipo de religião, qualquer tipo de encontro da igreja. Pense sobre qual é a razão pela qual você busca o Senhor. Pense se você tem orado simplesmente para pedir o Senhor. Ou você tem orado para passar um tempo com Ele. Sabe, isso mostra e define se nós somos discípulos ou multidão. E aí, o 3. Então Jesus, né? Ou seja, Jesus então, ele viu que a multidão estava ali e que ela não iria embora, né? Então, o que ele faz? Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Ele foi para o lugar para descansar então, mas enquanto descansa, ele faria outras coisas, né? E aí, é interessante. O que nós fazemos quando o que nós planejamos não sai da maneira como nós queremos? Talvez você faz algo que te cansa muito, te esgota. E aí, quando você, né, por exemplo, vamos supor, você ajuda muitas pessoas fora de casa. E você chega em casa esgotado. E quando o seu filho, a sua filha, a sua esposa, seu esposo pede alguma coisa para você, você fala, tô cansado, não vou fazer não. Eu penso aqui nisso com Jesus. Ele tinha passado muito tempo com a multidão e a gente sabe que lidar com as pessoas, isso gasta muita energia. Mas quando ele sai, ele vê que a multidão estava lá. E ele não simplesmente ignora a multidão. Ele senta com seus discípulos. Ele vai descansar, sim, né? E aí, ele vai ensinar as pessoas. Tem algo muito importante aqui no verso 4, que é pequenininho esse verso. Esse verso diz o seguinte: estava próxima
a festa judaica da Páscoa. Isso é interessante. Por que isso está aqui? Parece que está fora de contexto, não é? Jesus está falando, João está falando aqui sobre a multiplicação dos pães. E de repente aparece. E estava próximo à festa da Páscoa. Por quê? Porque é o seguinte. O que ele vai dizer aqui, esta informação é muito necessária. Por quê? Lá onde ele estava, na Galileia, não tinha uma população muito grande. Mas em todo Israel, em Jerusalém, ali na Judéia, todo Israel, as 3 grandes festas importantes para os judeus, e a Páscoa era uma delas, ele vem aglutinar muitas pessoas. Então vem muitas pessoas para participar da festa da Páscoa. E naquela época lotava, quadruplicava, quintuplicava o número de pessoas dos judeus que vinham de fora para adorar o Senhor. Então, essa informação aqui é muito importante para o que vai ser dito mais para frente, que é o verso 5. Olha só. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava. Então, para dizer que havia uma grande multidão, ali nós vemos que havia necessidade de informar por quê. Ali onde eles estavam era um local muito estratégico, que era um local de transição. Era um local onde as pessoas caminhavam, então vinham as pessoas e voltavam pessoas de Jerusalém. Então aquele lugar ali era um lugar estratégico, né? Então Jesus sobe ao monte lá, mas vem vindo pessoas. As pessoas, os transeuntes, vinham e vinham querendo conhecer Jesus, né? E aí, levantando os olhos, vindo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe. Aí, um parênteses. Por que é que ele fala a Filipe? Porque eles estavam ali em Betsaida, né? E Betsaida ali era aquela região onde Filipe morava. Então, por isso que eu acredito que Jesus chama primeiro Filipe, porque Filipe conhecia o local ali. Então, ele fala com Filipe: onde compraremos pão para todo esse povo comer? Né? Onde que nós vamos comprar pão? Onde nós vamos encontrar pão para todo mundo? E não é pão francês não, tá, gente? O pão naquela época era um pão que era a alimentação básica deles, era um bolachão grandão, né? Era algo grande mesmo, que era uma refeição. Então, o 6 vai mostrar a intenção de Jesus, né? E aí, Jesus ele lança. É interessante, gente, que Jesus ele sempre nos instiga, ele nos provoca, eu acredito que sempre para que haja o milagre, há Jesus primeiro lançando a semente. Jesus ele lança a semente ali. E aí, com relação a isso, não é diferente, né? Filipe, ele fez essa pergunta para Filipe apenas para pô-lo à prova, porque ele tinha em mente o que ele ia fazer. Jesus ele já sabia. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de que nós apresentemos uma demanda para Jesus, ele já conhece, ele já sabe. Então, descansa no Senhor. Ele conhece aquilo que você está passando e aquilo que você está pedindo a ele. Então, né? Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, 200 denários não vão pagar
nem para que cada pessoa receba um pedaço de pão. Né? Não daria nem para comprar um pão inteiro para cada um. Denário aqui, gente, vem de dia. Então, denário era uma moeda que era para poder valer um dia de serviço. Por isso que chama denário. Tá certo? Então, 200 denários, ou seja, 200 dias de serviço não pagaria para que todo mundo comesse, né? Nem para que todo mundo comesse pelo menos um pedaço de pão. E aí, outro discípulo, né? Então esse aí ele já, né, fura aí, né? Ele já erra aí, já de cara. Eu penso o seguinte, Jesus, ele já havia feito outros milagres grandiosos, né? Os sinais aqui já mostram transformar água em vinho, né? Nós vemos curar o enfermo paralítico há 38 anos, curar a 30 quilômetros de distância o filho de um oficial. Isso já era algo que todos os discípulos deveriam não ter dúvida nenhuma do poder de Jesus. Mas a resposta foi essa, né? E aí o outro discípulo, André, que é irmão de Simão Pedro, ele pega a palavra e ele fala. Aí ele chega e fala assim aqui, ó, né? Eu pensei aqui numa coisa para poder resolver o problema, para poder atender. Aqui está um rapaz, ele levou o menino, né? Um rapazinho que chegou lá, ele levou o rapazinho lá. Provavelmente a mãe dele deve ter feito uma matula para ele, né? Para poder ele sair de casa. E aí, ele falou assim, ó, trouxe aqui um rapazinho, e ele tá com 5 pães de cevada e tá com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ou seja, 2 peixinhos pequenininhos. Gente, provavelmente aquele menino ele devia ser de um poder aquisitivo mais baixo, porque a cevada era um tipo de grão de segunda categoria na época. O trigo era de primeira categoria. A cevada, ela era de segunda categoria. Então, provavelmente ele não devia ter, né, muita grana, vamos dizer assim. Mas ele chega e com certeza o menino deve ter ido com boa vontade, né? Ele falou assim, ó, eu tenho isso aqui, né? E aí, só que aí André, ele, né, gente? Olha o que ele fala. Ele traz uma tentativa de atender o anseio da pergunta de Jesus, né? Como é que nós vamos dar comida para esse pessoal? Só que ele traz essa solução, mas ele fala, mas o que é isso para tanta gente? Né? O que acontece, gente? Jesus, totalmente poderoso, ele faz acontecer as coisas a partir do nada. Você sabia que tem um verbo no hebraico que se chama bará, que é o verbo criar, mas esse verbo ele só existe para ser aplicado a Deus, porque esse verbo bará é o verbo que diz de que Deus cria a partir do nada. Então, né, quando você ouvir um termo chamado de palavra criativa de Deus, não é simplesmente de criatividade, não. De inteligência, não. É de poder para criar. Um poder criador. Então, Jesus, aquilo ali já era matéria-prima para ele criar um outro universo, né? Mas André fala, mas o que é isso para tanta gente, né? Já com incredulidade. Jesus, ele percebe e mostra o quão grande é a incredulidade dos seus discípulos. E conosco, gente, às vezes a gente olhando assim, a gente acha um absurdo, mas conosco é a mesma coisa. Nós somos incrédulos. Nós muitas vezes não cremos em Deus. E olha que fé é um princípio na nossa igreja. Um princípio de estrutura que nós queremos desenvolver. Então, os discípulos ali demonstraram total incredulidade. Olha o verso 10. Então, disse Jesus. Aí, gente,
É a palavra do Senhor. É a palavra do nosso Rei. Jesus, ele fala: mandem o povo assentar-se. E aí o texto diz que era provavelmente um campo, porque havia muita grama naquele lugar. E aí todos se assentaram. E aí, então, depois que todos se assentaram, ou seja, houve uma organização ali para que pudesse haver o milagre. Jesus, ele fala: peraí, deixa eu mudar esse ambiente de muvuca, de vucu-vucu aí, né? Deixa eu mudar esse ambiente, vamos organizar aqui, vamos trazer paz, vamos trazer ordem. E aí ele manda o pessoal sentar na grama e manda todo mundo ficar quieto ali. E aí João fala: eram cerca de 5.000 homens. Isso é interessante porque João estava lá. Ele estava com Jesus nesse momento. Além da prova, né, da testemunha ocular de João, o fato de estar perto da Páscoa indicava a possibilidade de haver tanta gente. E quando a gente fala aqui, haviam 5.000, aproximadamente 5.000 homens. Você vê que não fala mulher e não fala criança. Por quê? Porque era costume não só dos judeus, mas de todo o povo daquela época, contar apenas os homens produtivos para a guerra. Porque haviam muitas invasões, muitas guerras por território nessa época da história antiga. Então, o homem, né, ele era contado a partir de quando ele já poderia guerrear para defender o seu povo, né? Não é que as mulheres, idosos e crianças eram descartados, não, de maneira nenhuma. Mas provavelmente aqui só contou os homens, então tinha muito mais. No mínimo, umas 10.000 pessoas. E aí, o 11. Então, Jesus tomou os pães, os partiu. Olha só, primeiro ele deu graças, né? Primeiro Jesus toma os pães, dá graças e reparte, né? Eu vejo aqui uma clara anunciação do momento da ceia do Senhor, né? Mesmo que bem, como que eu vou dizer, ainda fosco, né? Mas mostra, né? Jesus, ele pega, ele dá graças ao Pai pelo alimento e ele reparte, né? E aí, então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados. Então todo mundo que estava sentado recebeu os pães. Só que um detalhe, olha só, tanto quanto queriam. Gente, o tanto que o pessoal quis comer, eles comeram. Não foi simplesmente um pedaço para cada um. Eles comeram tanto quanto eles quiseram. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque Jesus, ele sacia a sua fome. Ele tem dele para dar, porque a Bíblia diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele tem para te dar tanto quanto você necessita dele. Olha, por mais que você sinta um vazio, algo, olha, nada vai te completar tanto quanto Jesus Cristo. Tenha isso no seu coração. E aí, ele fez a mesma coisa com os peixes, né? Deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados. E aí, o 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, né? Então, depois que todo mundo foi servido, ele disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, né? Que nada seja desperdiçado. E uma coisa é interessante, que Deus ele não gosta de desperdícios. Se ele tem algo para você, e se ele dá com sobra para você,
E eu acredito que muitas vezes Deus nos dá com sobra, não é para que você se entupa, se empazine e se encha, não, é para que você possa compartilhar, porque Deus não gosta de sobras. Ele não gosta de desperdício. E às vezes aquilo que Deus deu para você a mais, que é para você doar, e tá com você, estando com você, é um desperdício. Você sabia disso? E aí, Jesus fala para que não haja desperdícios, né? E aí, continuamos aqui o texto. Então, eles os ajuntaram, né? Os discípulos, então, os ajuntaram e recolheram 12 cestos com os pães e peixes. Gente, e aí João fala, né? Que ele juntou 12 cestos com os pedaços dos 5 pães, né? Olha só, né? Então, ele ajuntou, os ajuntaram, encheram em 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Então, o pessoal comeu até se fartar. Eles juntaram tudo direitinho. 14. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, porque todo mundo viu, foi uma coisa bem pública, né? Todo mundo começou a endoidar, começou a achar ele fantástico. Agora pensa comigo, né? Uma pessoa dessa, imagina, todos vão ficar incrivelmente impactados, né? E aí o povo começou a dizer, sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. E olha o que é que Jesus fala. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Olha que interessante. O pessoal queria proclamar Jesus como rei à força. Mas olha o interesse do pessoal, né? Eu fico pensando assim, logo após esse milagre, esse sinal maravilhoso, o povo vira e fala assim, peraí, um camarada que multiplica pães, ele como rei não vai faltar alimento para ninguém. Nós vamos estar descansados. Talvez a gente não precisa nem trabalhar mais. Né? Talvez a gente não precisa nem mais de ficar ali no cabo da enxada. Mas olha, Jesus ele sabia a missão que ele tinha. Ele sabia para que ele veio. Jesus ele tinha total noção disso. E aí, o que ele faz? Ele retira novamente sozinho para um monte. Então, olha o que nós aprendemos aqui. Às vezes, quando vem sobre nós a glória, né, a honra, nós já vimos isso. Nós devemos destiná-la a quem? A Deus. Jesus sabia que não era propósito da vida dele ser rei. Não como aquele pessoal queria, mas de uma outra forma. E que ele consumaria a sua missão morrendo na cruz. Então, ele não poderia desviar dessa missão. Nós, quantas vezes temos um propósito, uma missão, um chamado de Deus? Você, às vezes, tem um chamado de Deus. Um chamado de Deus para a sua vida. Só que aí, de repente, aparece uma outra proposta. Uma proposta que pode ser melhor, que aparenta ser melhor na sua vida. E aí, o que você faz? Ah, não, é melhor isso aqui, porque morrer na cruz não rola, não. Eu vou ser rei. E aí, você passa a viver fora da vontade de Deus para sua vida. E isso não é bom. Não é bom. Então, Jesus ele sabia claramente
para que é que ele veio, o que é que ele precisaria fazer aqui nessa terra. E eu faço uma pergunta: você sabe? Você conhece seu propósito? Você sabe a razão pela qual você existe? Se você não conhece, eu te convido a conhecer. E se você precisar de ajuda para isso, pode me procurar. Tenho total alegria e prazer em descobrirmos juntos o propósito de Deus para sua vida. E aí, nós então encerramos aqui esse momento desse sinal miraculoso. Olha, somente Deus poderia fazer um sinal desse. Alimentar a multidão, e não somente alimentar com um pedaço de pão e um pedaço de peixe, mas tanto quanto eles queriam. Imagino eu que mais de 10.000 pessoas, e ainda que seja apenas 5.000, é muita gente. É algo que ninguém nunca fez. Você já viu algum sinal de alguém em alguma outra religião, em uma outra situação religiosa em que alguém multiplicou comida desse jeito? Somente Deus. E este foi um exemplo, como eu disse, né, que aparece nos 4 evangelhos, de uma importância grande, porque senão ele não estaria sendo tanto citado, né, dessa maneira. Então eu queria deixar para nós essa reflexão. Jesus, ele é o pão vivo que desce do céu. Jesus, ele quer dar-se para nós. Ele veio, ele morreu na cruz para cumprir a missão de nos salvar. E você já entregou sua vida a ele? Porque ele já te aceitou. Você sabia disso? Falta você se render aos pés dele. E talvez você está pensando assim, isso é só para quem ainda não entregou a vida a Cristo. Mas você que entregou sua vida a Cristo, você está vivendo conectado a ele? Isso vale a pena nós pensarmos. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, a gente pode bater um papo. Então, a gente encerra aqui o 4º sinal miraculoso de Jesus no Evangelho de João. Vamos orar? Você pode fechar os olhos comigo e agradecer a Deus pela palavra dele? Deus, nós te agradecemos, tu és maravilhoso. Obrigado por esse momento em que passamos juntos. Senhor, que essas palavras possam entrar nos corações, entrar e fazer morada. E que nós possamos ser edificados por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e eu te agradeço. Amém. Amém. Então, se você tem algum comentário, se você tem alguma pergunta, se você quer compartilhar algum pedido de oração, o momento é esse, tá bom? Então nós vamos